encontra em 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo número 1, versículo número 5, diz assim o texto: porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ou seja, Ana não era estéril. Ana não era estéril. Todas as mulheres que não tinham filho, Sara, a mãe de Sansão, todas elas, a Bíblia se refere como sendo elas estéreis. Mas Ana não era estéril. Deus tinha cerrado a sua madre, ou seja, Deus havia privado Ana de conceber filho. Por quê, pastor? Porque Ana seria uma mulher que ela ia trazer Deus para a terra de forma humana. Você, pastor, o que é isso? Ana iria conceber uma pessoa semelhante a Jesus Cristo. Como assim? A Bíblia diz que Samuel, o filho que foi concebido por Ana, ele tinha 3 ministérios. Ele era juiz, profeta e sacerdote. O mesmo ministério de Jesus Cristo, que é juiz, sumo sacerdote e profeta. Entende bem? E por que Deus cerrou a madre dela? Porque ela tinha um problema orgânico, segundo os estudos hebraicos, diz que ela tinha um problema orgânico. Uma mulher que tem um problema orgânico, se ela gerar um filho, ele vai vir com defeitos. E Samuel não poderia ter defeito, porque ele iria servir no templo. Ele tem que ser perfeito fisicamente. E aí então o Senhor cerra, enquanto isso a mãe passa a ser humilhada pelaquela tal chamada Penina. Mas sempre assim, toda vez que você quiser trazer Deus para você, se aproximar de Deus, fazer algo para glorificar Deus, sempre o diabo vai tentar te humilhar, vai tentar te impedir, vai tentar te entristecer, é para você desistir. Mas você não pode desistir, porque o texto diz que ela perseverava em oração. E não foi um dia, nem uma semana, nem um ano, nem 2 anos, foi muitos anos. Mas até então, como a nossa coordenadora geral falou, que ela mudou o tom de oração dela, quando ela estava pedindo algo, porque a sua rival, a sua competidora, chegou o momento dela achar que ela queria competir também, e Deus segurou, não deu, porque ela estava querendo competir com a sua competidora, mas aí chegou o momento que ela disse assim: basta de competir, eu vou dizer uma coisa, se o Senhor me der um filho, eu te darei de volta. E aí agora, o Senhor disse: agora chegou a hora da tua cura. Curou seu problema orgânico, porque quando o Espírito Santo vem, irmão, ele é quem gera a vida. E se tinha que sair no momento perfeito, ela tinha que ser também curada dentro do seu ser. E ali naquele momento, diz que ela pediu ao Senhor: se tu me deres. Agora, vê o que diz aí no versículo, vê o que diz aí, só para a gente analisar um ponto aí, ó. Versículo 11: e voltou um voto, abre a tua Bíblia, e voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos. Na tua Bíblia aí, esse nome Senhor dos exércitos, tem uma reticência. É um ponto semelhante a um pingo d'água. Vê se tem aí um pontinho semelhante a um pingo d'água. Tem aí a tua Bíblia aí? Entendeu? Na minha tem. Pronto. Esse pontinho aí quer dizer que essa palavra aqui, quando Ana estava falando, não era Ana. Deus, ele desceu do céu em espírito e tomou Ana para, através da boca de Ana, mandar para cima, para o trono, esse pedido. Esse pedido. Era Deus se utilizando de Ana para chamar das alturas de Deus, das profundezas de Deus, um juiz, porque o povo estava desviado. O povo tinha apostatado. O povo não estava mais ligando para Deus e precisava de alguém com temor, com ousadia, com coragem para falar a verdade. E esse homem seria o profeta Samuel. Ele era tão temido que quando ele chegava no lugar, tinha gente que se escondia. Porque quando Samuel chegava, se tivesse algum pecado, ele tocava o pescoço do cara na hora. Ele matava, enviava a faca, matava na hora. Ele não aceitava pecado, Samuel. E quando ele chegava, quem estava em pecado se escondia. E quem estava em retidão dizia assim:
Por que vieste daqui? O que foi que vieste fazer aqui? Aí ele dizia, não, eu vim em paz, eu vim sacrificar. Está entendendo? Então aqui, ó, quando ele diz assim, ó, quando ela volta e se volta aqui, diz assim, no versículo 11, quando ela diz assim, ó, voltou um novo voto, dizendo, Senhor dos exércitos, aqui é o próprio Deus falando pela boca dela, quando ela diz Senhor dos exércitos. Por quê? A Bíblia diz aqui no Novo Testamento que o Espírito de Deus é que intercede por nós. E a Bíblia diz também que o Espírito, ele penetra as profundezas de Deus, para buscar de dentro de Deus para nós. Então aqui é o próprio Deus falando através de Ana, para que daqui da terra, usando o ser humano que tem temor a ele, atraísse dos céus e dentro de Deus um juiz para resolver as causas da terra.